a história do trabalho na história de Deus. Então eu quero começar pedindo que vocês escutem um texto específico. Não é um texto estranho, não é um texto difícil. Provavelmente vocês já o ouviram em algum momento, mas eu quero que vocês escutem esse texto com bastante atenção, como se fosse a primeira vez que vocês escutam. Ouçam com atenção e com fé. E Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Texto de Mateus, capítulo 28. Esse texto é conhecido como a grande comissão do Senhor Jesus Cristo, e a maioria dos cristãos o associa com missões, o associa com o evangelismo, o associa com a tarefa da igreja de levar o evangelho para o mundo. E de fato, esse entendimento está correto. Mas eu quero fazer uma pergunta hoje a vocês que pode parecer um tanto estranha. Será que esse texto tem alguma coisa a ver com levantar numa segunda-feira pela manhã para ir para a faculdade ou ir para o seu trabalho? Será que esse texto tem alguma coisa a ver com cálculos? Tem alguma coisa a ver com o seu estágio? Tem algo a ver com aquele projeto chato que você tem para entregar na sexta-feira? Será que tem algo a ver? O que a grande comissão tem a ver com o trabalho? Para muitos cristãos, a resposta mais óbvia seria que não tem nada a ver. Ou talvez quase nada. O trabalho seria uma coisa secular, algo que você faz para sobreviver, para pagar as suas contas, enquanto a vida espiritual de verdade aconteceria no culto, na igreja, dentro da igreja, na reunião de oração, no evangelismo. O trabalho seria, quando muito, uma oportunidade de testemunho. Ou seja, você entra no seu trabalho, você trabalha bem, você é um cristão honesto, e diante disso, você serve aos seus colegas e clientes, até que eles perguntem a você: olha, por que você é assim? E aí então você tem a gloriosa oportunidade de falar de Cristo. Mas a verdade, meus irmãos, é que isso é muito pouco. A verdade é que se trabalho diante de Deus for apenas isso, é muito pouco. É pouco bíblico e no fundo é um problema teológico sério. Porque trata a maior parte da sua vida como espiritualmente irrelevante. É assim que é. É assim que nós tratamos. Assim, para que nós possamos entender o que Jesus está dizendo em Mateus 28, nós vamos precisar ir um pouquinho atrás. Um pouco atrás ou muito atrás. Até o primeiro capítulo da Bíblia. Primeiro capítulo de Gênesis. Pois a grande comissão não surge do nada. E de fato nada no Novo Testamento surge do nada. A grande comissão é a restauração de algo que existia desde o princípio, mas que foi quebrado. Foi quebrado no meio do caminho e que Cristo veio cumprir. Cristo veio consertar através do seu novo e último Adão. Assim, meus irmãos, a tese dessa minha palestra de hoje é bastante simples. O trabalho não é um acidente, não é uma consequência do pecado, não é uma mera ferramenta de evangelização. O trabalho, meus irmãos, é o meio pelo qual Deus convocou a humanidade a participar da sua gloriosa obra desde a criação. Guardem isso. O trabalho é o meio pelo qual Deus convocou a humanidade a participar da sua gloriosa obra desde a criação.
desde a criação. E a grande comissão é esse mesmo mandato restaurado, radicalizado e agora colocado nas nossas mãos. Colocado nas mãos da igreja. Chegando em Gênesis, vejam só. A primeira coisa que a Bíblia nos diz sobre Deus é que Ele é um Deus que trabalha. Essa é a primeira coisa que a Bíblia nos diz. Gênesis nos diz a respeito de Deus. Deus é um Deus que trabalha. Gênesis não começa com Deus repousando, deitado eternamente, contemplando a sua própria glória numa espécie de ociosidade divina. Não é assim. Não é assim que a Bíblia começa. Gênesis começa com Deus trabalhando, Deus agindo, Deus criando, Deus separando, Deus formando, Deus dando nome às coisas, Deus avaliando. Deus trabalha durante 6 dias e só então Ele descansa. Só então Ele celebra a sua criação. Nosso Deus não é como o Deus dos gregos, ociosos, sentados no Olimpo, alheios ao mundo enquanto consomem os seus manjares. Nosso Deus é de fato um artesão. Nosso Deus é de fato um arquiteto. Nosso Deus é um oleiro. De fato, o verbo usado em Gênesis 2 para descrever como Deus forma o homem é o mesmo verbo que descreve o que um oleiro faz com o barro. O mesmo verbo, a mesma palavra. Deus de fato é um fazedor. Deus é um trabalhador. Deus é um criador. Deus é um modelador. E nós, meus irmãos, fomos feitos para refletir esse Deus que faz coisas. Faz muitas coisas. Por isso, a primeira coisa que nós aprendemos sobre o homem também, não é que ele pensa, não é que ele contempla, não é que ele repousa. A primeira coisa que nós aprendemos a respeito do homem também é que ele foi criado para o trabalho. Porque o homem foi criado à imagem e semelhança do Deus que trabalha. O Deus que trabalha. Gênesis 1 nos diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre os répteis que rastejam pela terra. Gênesis 1, 26. 4 verbos estruturam o trabalho dado por Deus a Adão e Eva. 4 verbos: frutificar, multiplicar, encher e subjugar. 4 verbos. 4 verbos estruturam o trabalho dado por Deus a Adão e Eva: frutificar, multiplicar, encher a terra e subjugar. Não é uma lista de opções, na qual Adão olha e diz: eu vou escolher essa aqui, eu vou fazer só essa aqui. Não é uma lista de opções para Adão escolher qual ele faria. É uma comissão. Deus está comissionando o seu povo. E isso acontece, meus irmãos. Sempre importante lembrar, isso acontece antes da queda, antes do pecado, antes de qualquer sombra de maldição. Ou seja, o trabalho não é punição. O trabalho não é punição. O trabalho para o homem é vocação. Em Gênesis 2, essa comissão ganha contornos ainda mais precisos. Adão é colocado no jardim, e ele é colocado lá para cultivar e guardar. As mesmas palavras, os mesmos termos que seriam usados depois para descrever o serviço sacerdotal no templo, no tabernáculo. As mesmas palavras, cultivar e guardar, são usadas depois para descrever o serviço sacerdotal no tabernáculo. Ou seja, o jardim não é apenas um espaço agrícola,
não é apenas a fazendinha de Adão. O jardim é o santuário de Deus. O jardim é o santuário de Deus. E Adão não é um mero lavrador da terra, não é um mero fazendeiro, mas ele é um sacerdote. Adão é um sacerdote diante de Deus. Adão é um sacerdote diante do mundo. O mandato, portanto, não é só administrativo, é um mandato litúrgico, é um mandato de culto. Adão deveria expandir o jardim até cobrir toda a terra, fazendo do mundo inteiro um templo que manifestasse a glória de Deus. Esse era o alvo de Deus para Adão. Adão deveria expandir esse jardim e fazê-lo cobrir toda a terra, transformá-lo numa civilização que manifestasse a glória de Deus. O pastor Peter Leithart, ele tem uma citação onde ele diz assim: Deus faz um mundo glorioso, coloca Adão no jardim, e ele então espera que Adão o explore. Não num sentido opressor, opressivo, mas para trazer à tona todas as potencialidades da criação, a fim de transformar os materiais brutos do mundo numa civilização que glorifique a Deus. Prestem atenção. Deus faz um mundo glorioso, um mundo belo, coloca Adão no jardim, e agora o que Deus espera é que Adão explore para trazer à tona todas as potencialidades da criação, a fim de transformar os materiais brutos do mundo numa civilização que dê glórias a Deus. Uma civilização que dê glórias a Deus. Percebam, meus irmãos, a trajetória que isso implica. No começo do jardim, ou melhor dizendo, no começo da Bíblia, havia um jardim. Mas no final das Escrituras, o que nós vemos? Uma cidade. A nossa história começa num jardim e se torna numa cidade. Essa trajetória não é um acidente, mas é a missão de Adão finalmente cumprida. O mundo foi criado com glória e foi posto nas mãos da humanidade para ser desenvolvido numa glória ainda maior. Numa glória ainda maior. Mas o fato, meus irmãos, é que nós conhecemos a história. O fato é que Adão falhou. Em Gênesis 3, depois da queda, Deus pronuncia consequências para a entrada do pecado no mundo. E vejam só, é muito significativo onde a maldição atinge o homem. É muito significativo. Exatamente no seu trabalho. Exatamente no seu trabalho. Gênesis 3, 17 e 19 nos dizem assim: maldita é a terra por sua causa, em fadiga obterás dela o sustento todos os dias da tua vida. Cardos e abrolhos, espinhos e cardos, ela te produzirá, e tu comerás das árvores do campo. No suor do teu rosto. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Prestem atenção. A consequência do pecado, da entrada do pecado no mundo, afeta diretamente o trabalho de Adão. Afeta diretamente, especificamente, o trabalho de Adão e Eva. Notem, prestem atenção no que essa maldição diz, mas também no que ela não diz. A maldição não cancela o mandato, ela não diz: olha só, a maldição entrou no mundo, o pecado entrou no mundo, agora você não precisa mais trabalhar. Agora, como diria seu Madruga, e talvez alguns não conheçam aqui, provavelmente muitos não conhecerão. Agora, não é que não existe trabalho ruim, o ruim é ter que trabalhar. Agora, a realidade é
o trabalho continua sendo bom, mas agora existem espinhos e cargos. Agora existe frustração e fadiga. O que deveria ser uma obra gloriosa, agora é uma luta extenuante, cansativa. Mas é uma obra que precisa ser feita. O alvo permanece o mesmo, mas agora o caminho ficou mais difícil. Agora o nosso caminho se tornou mais difícil. E é exatamente aqui, meus irmãos, é exatamente aqui nesse ponto que muitos cristãos se confundem. Confundimos a dificuldade do trabalho nesse nosso mundo caído com o trabalho em si. Essa é a confusão que nós fazemos. Confundimos a dificuldade do trabalho nesse nosso mundo caído com o trabalho em si, e então nós concluímos que ele é parte da maldição. Concluímos que ele é parte da maldição, mas o fato é que não é, meus irmãos. A maldição é aquilo que aconteceu com o trabalho depois que Adão desobedeceu. Não o trabalho em si. Não o trabalho em si. E a história que se segue em Gênesis e em toda a Bíblia é a história de Deus empurrando a maldição para trás, jogando essa maldição para trás e reafirmando, avançando o mandato que o pecado tentou e continua tentando frustrar. Essa é a história. Essa é a nossa história. Vejam só. Noé constrói uma arca. E essa arca em si é um trabalho fantástico. É um trabalho belo, um trabalho fantástico. Uma estrutura que carrega uma miniatura de toda a criação através do dilúvio. Deus ordena, Noé faz. Essa arca leva toda a criação, essa criação em miniatura, através do dilúvio. E o que Deus diz ao final do dilúvio? O que Deus diz a Noé? Quase as mesmas palavras de Gênesis 1. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. É isso que Deus diz a Noé, logo após o dilúvio. Ou seja, o mandato sobreviveu ao julgamento, e de fato, a maldição trazida sobre o pecado ainda não teve a última palavra, e não terá. Indo mais adiante, chegando a Êxodo, há um episódio que vale a pena nós considerarmos com bastante cuidado. Quando Deus ordena a construção do tabernáculo, Ele chama um homem específico para liderar aquela obra. Ele chama Bezalel, filho de Uri, e prestem atenção, olha só o que Deus faz. Êxodo 31, versos 3 a 5, dizem assim: E eu o enchi, Bezalel, o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência. Olha aí, agora sim, caneca personalizada do Rede, agora sim. Perfeito. Êxodo 31, versos 3 e 5 dizem assim: E eu o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento, em toda boa obra, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras, para entalhe de madeira, para fazer toda sorte de obra. Vejam só, meus irmãos. Vejam só. O Espírito Santo de Deus encheu um homem, não para pregar, não para profetizar, não para liderar um exército, mas para trabalhar com as mãos. O Espírito Santo de Deus encheu um homem para fazer coisas funcionais e belas. É totalmente para destruir a nossa teologia, para destruir a nossa percepção com relação à obra do Espírito Santo na vida dos crentes.
desmonta a nossa teologia de fato. O mesmo Espírito que inspirou profetas, agora encheu um artesão, para que ele trabalhasse com excelência. Só isso. O Espírito Santo de Deus encheu um homem para que ele trabalhasse com excelência. Ou seja, para Deus, excelência artesanal e estética são obras do Espírito Santo. Beleza é obra do Espírito Santo. E portanto, isso pega em algo que nós como crentes fazemos com frequência. Quer dizer, eu estou fazendo para Deus, o que importa é que Deus conhece o meu coração. E aí nós fazemos da pior forma possível. Se Deus conhece o seu coração, isso não deveria ser um conforto, deveria nos dar terror, justamente porque Ele conhece o nosso coração e sabe que o nosso coração é pecaminoso, sabe que carregamos, infelizmente, intenções erradas. Para Deus, a excelência artesanal e a estética, a beleza, são obras do Espírito Santo. Portanto, pense nisso. Pense nisso da próxima vez que você estiver diante de um projeto de arquitetura. Pense nisso da próxima vez que você estiver diante de um problema de engenharia. Pense nisso da próxima vez que você estiver compondo uma música para Deus, compondo uma música diante de Deus. Seguindo adiante, em Provérbios, a mesma lógica aparece na sabedoria bastante prática. O trabalho diligente nos é apresentado como sabedoria, enquanto que a preguiça em Provérbios é simplesmente loucura, insanidade, tolice. Trabalho diligente é apresentado como sabedoria. Preguiça é descrita como loucura. A formiga é um símbolo da sabedoria, não porque ela frequenta o templo, não porque ela toca na banda, não porque ela evangeliza, mas porque ela trabalha com disciplina. Provérbios nos fala isso. Provérbios. A formiga é símbolo de sabedoria, não porque frequenta o templo, não porque toca na banda, não porque evangeliza, mas porque ela trabalha com disciplina. O preguiçoso, por sua vez, é apresentado como alguém que inverte o mandato do domínio. Em vez de subjugar a terra, o que ele faz? Ou o que ele deixa acontecer? Provérbios 24, versos 30 e 31 dizem assim: passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem falto de entendimento. E olha só como é que estava. Como é que estava o campo do preguiçoso, a vinha do homem falto de entendimento? Eis que estava tudo cheio de espinhos. Eis que estava tudo cheio de urtigas. Aquele homem falto de sabedoria, aquele homem preguiçoso, em vez de dominar o jardim, ele se deixou ser dominado pelo jardim, deixou-se ser dominado pelos espinhos, cardos e abrolhos. A preguiça, meus irmãos, a preguiça não é apenas um defeito de caráter. A preguiça é uma falha vocacional, uma falha em reconhecer a sua vocação diante de Deus. Isso é a preguiça. Mesmo o livro de Eclesiastes, com toda a sua melancolia diante da vaidade, diante da transitoriedade das coisas, o livro de Eclesiastes nos afirma que comer, beber e gozar do fruto do trabalho é dom de Deus. Comer, beber e gozar do fruto do seu trabalho é um dom de Deus, é dádiva de Deus.
Mesmo em meio a um mundo quebrado pelo pecado, o trabalho e seus frutos permanecem com o seu valor e com o seu sentido. Assim, meus irmãos, fica claro a nós que a Bíblia, afinal, está contando uma história a nós. Está nos contando uma história. E o trabalho é um fio que atravessa essa história do começo ao fim. Está sempre presente. Não como mera nota de rodapé, mas como parte da vocação central da humanidade. Aquilo para o qual nós fomos criados. E é então, dentro dessa história, que Jesus Cristo finalmente aparece. Quando o Filho do Homem se torna um homem, encarna, o Filho de Deus se torna homem. Onde ele está a maior parte do seu tempo? Onde? Jesus passa o tempo todo na sinagoga? Jesus passa o tempo todo no mosteiro? Jesus passa boa parte da vida dele no seminário? Ele passa numa carpintaria, trabalhando com o seu pai. Marcos 6 chama Jesus simplesmente de o carpinteiro. Durante aproximadamente 30 anos, a maior parte da sua vida terrena, Jesus simplesmente trabalhou com madeira. Simplesmente trabalhou. Pegou materiais brutos e os transformou. Conheceu clientes, provavelmente difíceis, como os quais nós lidamos ainda hoje. Jesus conheceu prazos. Jesus conheceu o cansaço físico. Jesus conheceu o suor do rosto que Gênesis 3 nos fala. E só depois disso, depois de quase 3 décadas de trabalho manual, ele inicia o seu ministério público de pregação e ensino. Só depois disso. Meus irmãos, isso não é um mero detalhe biográfico sem importância. É uma declaração teológica, a declaração de que o Filho de Deus santificou o trabalho com o seu próprio trabalho. O Filho de Deus santificou o trabalho com a sua própria presença. E aqui, meus irmãos, o antigo pastor Charles Spurgeon, ele declara de maneira muito forte e clara isso que nós estamos vendo aqui. Ele diz assim, escreveu assim: para o homem que vive para Deus, nada é secular, tudo é sagrado. Para o homem que vive para Deus, nada é secular, tudo é sagrado. Ele veste o seu avental de trabalho, e aquele avental é uma veste sacerdotal. Ele senta à sua mesa, e aquela mesa é o seu sacramento. Ele sai para o trabalho e exerce o ofício do sacerdócio. Seu sopro é incenso na presença de Deus, e a sua vida é um constante sacrifício. Sintam o peso dessa citação. Para o homem que vive para Deus, nada é secular, tudo é sagrado. Tudo é absolutamente sagrado. Assim, se o Filho do Homem enobreceu o trabalho manual com a sua presença, a distinção entre sagrado e secular deveria simplesmente desaparecer para sempre da vida cristã. Deveria desaparecer, meus irmãos. Se o Filho de Deus enobreceu o trabalho manual com a sua ação, com a sua presença, essa distinção tola entre sagrado e secular simplesmente não deveria existir no nosso meio. O mesmo Cristo que pregou o Sermão do Monte é o Cristo que passou décadas transformando madeira bruta em objetos úteis, mas não apenas úteis, objetos belos. O trabalho que ele fez com as mãos não era menos santo do que ele veio a ensinar depois. Não era. Paulo, então,
caminhando mais adiante, Paulo desenvolve em Romanos 5 e 1 Coríntios 15, aquilo que se tornou um dos temas centrais da nossa teologia. O fato de que Jesus Cristo é não apenas o novo, mas o último Adão. Jesus Cristo é o último Adão, ou seja, onde aquele primeiro Adão falhou, desobedecendo, perdendo o domínio, trazendo maldição, agora o segundo Adão vence. É assim que nós vemos Jesus Cristo, meus irmãos. Jesus como o último Adão, onde o Adão antigo cedeu à tentação no jardim, Jesus resiste no deserto. Onde Adão trouxe morte, Jesus oferece vida. O que o primeiro Adão deveria ter se tornado, um sacerdote rei, glorificado, que preenche a criação com a glória de Deus, agora Cristo se tornou. Agora Cristo se manifestou. E é por isso então, meus irmãos, que após a ressurreição, as primeiras palavras de Jesus aos seus discípulos nos lembram claramente de Gênesis 1. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Todo domínio foi me dado nos céus e na terra. Não é à toa, meus irmãos, que essas palavras ecoam tão claramente aquilo que foi dito e ordenado ao antigo Adão. Essa linguagem não é a linguagem de salvação individual, é a linguagem de expansão universal. É o mandato que Adão recebeu em Gênesis e não cumpriu, mas agora é cumprido pelo novo Adão, pelo último Adão, o Adão glorificado. O carpinteiro de Nazaré é agora o Senhor de toda a criação. E portanto, o trabalho não ficou de fora do seu reino, está agora no centro dele. E a partir então dessa plenitude de domínio, de autoridade, é que Cristo emite a sua grande comissão. É a partir desse contexto, que Jesus Cristo emite a sua grande comissão. Assim, meus irmãos, agora, tendo considerado essas coisas, agora nós podemos voltar ao texto com o qual nós começamos e enxergá-lo com novos olhos. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Prestem atenção na estrutura desses dois textos. Gênesis 1 e Mateus 28. Gênesis 1 nos fala sobre toda a autoridade, todo o domínio sobre a criação. E como é que Jesus começa em Mateus 28? Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Gênesis 1 fala: frutifiquem, multipliquem, encham, subjuguem. O que Jesus nos fala? Façam discípulos de todas as nações. Multipliquem-se. Gênesis 1 fala sobre o alcance sobre toda a terra, e Jesus então nos fala: todas as nações devem se sujeitar ao senhorio de Cristo. A estrutura, meus irmãos, é exatamente a mesma. O mandato de domínio não foi substituído pela grande comissão. Pelo contrário, ele foi restaurado, ele foi radicalizado, enraizado pelo novo Adão. Os meios mudaram, mas a direção permanece a mesma: que toda a terra seja cheia da glória do nosso Deus. Que toda a terra seja cheia da glória do nosso Deus. E a Bíblia então termina exatamente com o cumprimento de todas essas coisas. Em Apocalipse 21 e 22, a nova Jerusalém desce dos céus. E ela desce como um jardim? Não. Ela desce como uma cidade gloriosa. Um jardim plenamente desenvolvido.
E o que nós vemos no versículo 24 do capítulo 21 é algo que precisa ser lido com bastante atenção. Apocalipse 21, verso 24. As nações andarão mediante a sua luz. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Os reis da terra trazem a sua glória. Os reis da terra trazem as riquezas das nações, os frutos do trabalho, para dentro da Nova Jerusalém. Para dentro da Nova Jerusalém. Aquilo que foi construído, aquilo que foi criado, aquilo que foi desenvolvido, cultivado, agora passa a fazer parte da cidade eterna de Deus. Passa a fazer parte da história de Deus. Ou seja, isso significa que o trabalho que nós fazemos agora tem valor eterno. Tem valor eterno. O trabalho que nós fazemos agora tem valor eterno. Aquilo que vocês fazem é feito justamente corandeu. Aquilo que nós fazemos, o trabalho que nós desempenhamos, é um trabalho feito diante de Deus, diante da face de Deus, com fidelidade e excelência. Porque é isso que Ele exige de nós. É isso que Ele quer de nós. É isso que Ele nos capacitou a fazer. Entra para a história que Deus está escrevendo. Portanto, meus irmãos, se tudo aquilo que eu disse até agora é verdade, e eu creio que seja, então quando você trabalha, seja um engenheiro, seja um professor, seja um médico, um jornalista, seja uma mãe, tudo você está fazendo diante da face de Deus. Tudo você está fazendo como um ser humano criado à imagem de Deus, refletindo a imagem do nosso Deus. Você está sendo aquilo para o qual você foi criado. Você foi feito à imagem de Deus. E esse Deus é um Deus que trabalha. Portanto, o trabalho não te desumaniza. Pelo contrário, quando feito com fidelidade à sua vocação, ele nos torna mais humanos. É isso que o trabalho faz em nós. É isso que o trabalho faz em nós. Ele não nos desumaniza, mas ele nos torna mais humanos, mais parecidos com o nosso Deus, mais parecidos com Jesus Cristo. Quando feito com fidelidade à vocação, ele nos torna mais humanos, nos torna mais parecidos com aquele cuja imagem nós carregamos. O estudante de engenharia civil, que projeta uma ponte, ele está participando da obra de Deus, de ordenar e desenvolver o mundo. É isso que você está fazendo. O músico que compõe está imitando a criatividade do Criador. O médico que trata um doente está lutando contra a maldição que a queda, o pecado trouxe sobre o corpo humano. Está trazendo cura para esse mundo. Assim, meus irmãos, nós precisamos reconhecer que, seja a ciência, sejam as artes, seja a política, seja os nossos negócios, seja o direito à medicina, essas coisas não são esferas seculares que os cristãos toleram até chegar a hora do culto, o dia do culto, ou até entrarem na eternidade. O nosso trabalho, as coisas com as quais nós envolvemos, ciência, arte, economia, não são esferas seculares que nos distraem daquilo que realmente importa. Essas coisas são o que realmente importa diante de Deus.
São âmbitos do mandato de domínio, agora exercidos sob a autoridade do novo Adão. Assim, meus irmãos, assim, eu quero levá-los a refletir, brevemente, para concluir, com relação ao nosso culto. Há um detalhe na liturgia cristã, no culto cristão, que eu acredito que ilumina tudo isso de um ângulo bastante inesperado. Quando nós nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor, o que nós colocamos sobre a mesa? O que nós colocamos sobre a mesa? Pão e vinho. São essas coisas que nós colocamos. Nós não colocamos trigo, nós não colocamos uvas, nós não utilizamos o produto bruto da terra, mas produtos transformados pelo trabalho humano. Produtos transformados pelo trabalho humano. O trigo foi plantado, foi colhido, foi moído e assado. A uva foi cultivada, foi colhida, foi prensada e fermentada. E o fato é que para chegar à mesa do Senhor, como algo aceitável ao Senhor, essas coisas tiveram que passar pela mão de trabalhadores. Tiveram que passar pela mão de trabalhadores. Isso também não é acidental, meus irmãos. A ceia é um ato de adoração que usa como elementos o fruto do trabalho humano. O fruto do trabalho humano. Em outras palavras, Deus não recusa o produto do trabalho humano. Pelo contrário, Deus tem prazer no nosso trabalho. Deus tem prazer naquilo que nós desenvolvemos. Deus tem prazer naquilo que nós fazemos. Pelo contrário, Deus colocou essas coisas no centro do nosso ato de comunhão. No nosso ato de comunhão com Ele. Toda vez que nós tomamos a ceia, nós estamos sendo lembrados de que o trabalho humano, o nosso trabalho, tem lugar na adoração a Deus. Que o culto não é uma fuga da semana, mas é o centro, aquilo que dá sentido à nossa semana. E que a semana de trabalho é a liturgia que o culto envia para o mundo. A nossa semana de trabalho é a nossa liturgia depois da liturgia do domingo. Assim, meus irmãos, para concluir, o nome dessa conferência é o convite mais precioso, mais preciso que se poderia fazer a um jovem cristão que está entrando no mercado de trabalho. Corandeu. Estamos diante de Deus. Estamos constantemente, eternamente, diante da face de Deus. Isso significa que você não está apenas se preparando para um emprego. Não é isso que você está fazendo. Você está se preparando para uma vocação. Você está se preparando para uma forma de participar da missão do novo e último Adão, de encher esse mundo de glórias. Essa é a sua missão. Essa é a sua vocação. É para isso que você está estudando. Para encher esse mundo com a glória de Deus. Para encher esse mundo com a glória de Deus. Um contador que pratica a honestidade num mercado corrupto está fazendo um ato profético. Um designer que cria com beleza está refletindo a criatividade do Criador. Um professor que ensina com paciência está participando literalmente da grande comissão, ensinando as nações. Um empresário que trata os seus funcionários com justiça está exercendo o domínio que Adão recebeu e não realizou, mas que Cristo restaurou. Assim, a pergunta que eu quero deixar a vocês nessa tarde não é qual carreira você vai seguir, mas como você vai exercer essa carreira diante de Deus. Essa é a pergunta que eu quero deixar para vocês nessa tarde.
Não qual carreira que você vai seguir, mas como? De que forma você vai exercer essa carreira diante de Deus, para a glória de Deus, para manifestar a glória de Deus nesse mundo. O que você faz no seu trabalho que torna o mundo mais ordenado? O que você faz no seu trabalho, ou anseia fazer no seu trabalho, que vai tornar esse mundo mais belo? O que você anseia fazer no seu trabalho, que vai tornar esse mundo mais justo, mais funcional? Como a sua excelência, a sua integridade, a sua criatividade podem contribuir para o projeto de Deus de encher o mundo da sua glória? Como, meus irmãos? E o fato é que não há resposta pronta ou breve para essa pergunta. O fato é que a Bíblia é uma história, e o trabalho está no coração dessa história. Não como um mero adereço, não como uma ferramenta de sobrevivência, não para você apenas ter um bom dinheiro, mas como vocação central da humanidade desde o primeiro capítulo. Novamente, a Bíblia é uma história e o trabalho está no coração dessa história. Não como mero adereço, não como forma simplesmente de subsistência, sobrevivência, mas como a vocação central da humanidade desde o primeiro capítulo. Começa com um Deus que trabalha, que faz um mundo glorioso e coloca os seus filhos nele com uma comissão: encher, subjugar, dominar e desenvolver. Encher, subjugar, dominar e desenvolver. Passa por uma queda que não cancela o mandato, apenas o dificulta, e apenas porque sabemos o quanto dificulta. Passa por uma queda que não cancela o mandato, o dificulta, mas que Deus vai redimindo a cada capítulo, em Noé, em Êxodo, na sabedoria de Provérbios e na alegria de Eclesiastes. Chega a um novo Adão que passa 30 anos numa carpintaria. Ou somos melhores do que o último Adão? Somos melhores? Somos melhores que o último, o novo Adão? Essa história chega a um novo Adão que passa 30 anos numa carpintaria, antes de iniciar o seu ministério, enobrecendo o trabalho com a sua presença, e que após a ressurreição, declara toda a autoridade e renova esse mandato. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Fazei discípulos de todas as nações. E essa história termina com uma nova Jerusalém, onde os reis da terra trazem a glória das nações. Uma cidade, não apenas um jardim, uma cidade, uma civilização. Uma civilização construída pelo trabalho humano redimido. E a boa notícia é que eu e você estamos nessa história. Essa é a boa notícia, meus irmãos. Nós estamos dentro dessa história. O trabalho que você faz agora ou fará, enquanto estuda, enquanto se prepara, enquanto entra no mercado de trabalho, tudo isso tem lugar nessa narrativa eterna. Portanto, o meu encorajamento é esse: não trabalhe apenas para sobreviver. Não trabalhe apenas para sobreviver. Não trabalhe apenas para impressionar os seus amigos ou para satisfazer a vontade dos seus pais. Trabalhe corandel. Trabalhe diante da face de Deus. Trabalhe como alguém que foi criado à imagem de Deus. Trabalhe como expressão da sua vocação como imago Dei e como participante da missão do novo Adão. É assim que nós precisamos trabalhar. A mesa onde você trabalha ou estuda precisa deixar de ser uma mera mesa, uma mera escrivaninha e se tornar um altar. A mesa onde você trabalha ou estuda precisa deixar de ser uma mera mesa e passar a ser um altar.
O trabalho das suas mãos pode ser um incenso na presença de Deus, agradável ao nosso Deus. E a excelência que você busca, a excelência que você busca nos seus estudos, que você busca na sua área, pode ser uma forma de adoração bela e verdadeira ao Deus que desde o princípio sempre trabalhou. Ao Deus que desde o princípio sempre trabalhou. Fomos criados à imagem desse Deus, meus irmãos. Fomos criados para o trabalho. Fomos criados para manifestar a glória desse Deus. O Deus que trabalha no mundo, o Deus que trabalha em nós. E que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.